Olá, aqui é o Lucas e esse é mais um vídeo da série Desmistificando Apocalipse. No vídeo de hoje nós vamos estar entrando nas cartas de Apocalipse, mais especificamente na carta à igreja de Éfeso. As cartas às igrejas elas fazem parte do primeiro ato do livro de Apocalipse. Lembrando que o livro é dividido em 7 atos, ou 7 visões específicas. E o ato 1 compreende a visão que João teve das 7 igrejas, que, como a gente viu anteriormente, elas podem representar todas as igrejas de todas as eras, não necessariamente representando 7 eras específicas da igreja. E antes de entrar no texto, eu quero deixar bem claro que sim, existem várias interpretações diferentes de Apocalipse, mas eu acredito que existe uma interpretação que seja correta. E esse é o nosso desafio, porque várias denominações de igrejas, inclusive evangélicas e aquelas que não se consideram evangélicas, possuem diferentes interpretações do texto de Apocalipse. E na verdade o que acontece muitas vezes é que essas denominações pegam o texto de Apocalipse e tentam adaptar as suas doutrinas, para tentar encaixar a mensagem de Apocalipse de acordo com aquilo que são as suas crenças. Mas essa não é a forma correta de interpretar Apocalipse, nem nenhum livro da Bíblia. Nós não podemos pegar textos bíblicos fora de contexto e usá-los como respaldo para as nossas doutrinas erradas. Por isso é importante ler os textos bíblicos dentro do seu devido contexto. E com Apocalipse não é diferente. E Apocalipse não é um livro isolado da Bíblia. E a interpretação dele não pode contradizer nenhum outro texto bíblico. Não é à toa que ele está no final da Bíblia. E eu acredito que ele sim tem uma mensagem que é a correta. E esse é o nosso desafio. Interpretar a sua real mensagem de acordo com aquilo que o autor queria passar. Então é bem provável que ao decorrer dessa série, algumas interpretações que eu vou estar passando do livro podem ser conflitantes com aquilo que você já acreditava. E esse é exatamente o objetivo dessa série. Desmistificar o livro de Apocalipse e trazer a real mensagem dele. Eu não vou cair no erro de dizer que tudo que eu interpreto do livro está 100% correto. É um livro que eu estudei e continuo estudando até hoje. E eu tenho sido abençoado com a mensagem desse livro. E eu quero compartilhar essa mensagem com você, que talvez é até muito mais simples do que você imagina. Só precisa das ferramentas certas para conseguir interpretar e entender. Outra coisa que eu quero dizer, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, assista. Porque como eu tenho falado, é como se nós estivéssemos montando um quebra-cabeça e cada peça ela vai servindo de base para outra. Então, para você entender a mensagem que eu estou falando hoje, você precisa do fundamento que foi passado nas mensagens passadas. Então, sem mais demora, vamos entrar no texto? Hoje nós vamos estar entrando na mensagem à igreja de Éfeso, que compreende o texto de Apocalipse capítulo 2, dos versos 1 ao 7. Eu vou estar fazendo a leitura. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más, e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém, tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. As cartas às igrejas de Apocalipse, elas têm a seguinte estrutura. Elas possuem primeiro o destinatário. No caso do texto de hoje, Éfeso, elas possuem uma apresentação da pessoa de Jesus Cristo, destacando algumas características dele descritas no capítulo anterior. Elas possuem ou não uma palavra de afirmação, elas possuem ou não, dependendo da carta, uma palavra de advertência, elas possuem uma palavra de conselho e elas possuem uma palavra de recompensa. Conforme a gente for estar vendo as cartas, vai ficar mais clara essa estrutura. Entrando no texto, novamente nos é trazida a simbologia das 7 estrelas e dos 7 candelabros, que também, como nós vimos no vídeo anterior, representam a presença e a autoridade de Jesus Cristo nas igrejas. Essa é aquela famosa carta que traz a mensagem de voltar ao primeiro amor. Muitas podem ser as aplicações pessoais desse texto, porém no contexto da igreja de Éfeso, voltar ao primeiro amor remete ao chamado de Jesus para que essa igreja volte a se relacionar e a depender do Senhor, como ela fazia no seu começo.
Nós percebemos nessa carta e também nas outras cartas de Apocalipse que o sofrimento ele faz parte da vida do cristão e da igreja. Eu quero chamar a atenção para o versículo 5. Jesus ele fala de uma consequência caso não haja arrependimento da igreja, que é a retirada do candelabro do seu lugar. Como nós vimos no vídeo anterior, é responsabilidade minha e sua manter o candelabro cheio de azeite, que representa buscarmos ser cheios da presença do Espírito Santo de Deus e da sua direção sobre a igreja. E a retirada do candelabro significa que caso não haja arrependimento, Jesus vai estar entregando essa igreja à sua própria sorte, deixando eles conduzir a igreja da forma que eles quiserem. E infelizmente é o que nós vemos acontecendo em muitas igrejas nos dias atuais, que deixam de colocar como prioridade a busca e direção do Espírito Santo, que deixam de lado os fundamentos da oração, do ensino das Escrituras, que conduzem suas igrejas da forma que eles acham que é o certo, não mais dependendo do Senhor nas tomadas de decisões. Infelizmente é um caminho que vai levando essas igrejas e as pessoas que pertencem a elas gradativamente à apostasia. Vamos nos lembrar o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. Não apagueis o espírito. No verso 6 nós temos o termo nicolaítas, que era um grupo de pessoas que o Senhor estava reprovando as suas atitudes. Não é fácil trazer uma explicação bem fundamentada sobre quem eram os nicolaítas, porque não há nenhum registro histórico sobre eles. Há registro de teólogos e historiadores do mundo antigo dando as suas opiniões achando que poderiam ser esse grupo de nicolaítas. E com base nisso e em outras coisas nós podemos ter uma noção do que de fato era praticado nesse grupo de pessoas. A gente sabe que na época que o livro de Apocalipse foi escrito, surgiram vários grupos de pessoas que se denominavam cristãs, mas que defendiam crenças e práticas que eram contrárias à fé cristã genuína. Um desses grupos eram os gnósticos. Eu não vou estar entrando em detalhes sobre quem eram os gnósticos, porque isso daria assunto para um outro vídeo, mas vocês podem estar pesquisando e se informando melhor sobre eles. Bom, o termo nicolaítas ele pode também ser uma simbologia, já que essa palavra é derivada do grego nikolaites, que se pode traduzir por algo como conquistar pessoas. O fato é que eles eram um grupo de pessoas que traziam algum desvio da doutrina de Jesus e com certeza não estavam sendo guiados pela pessoa do Espírito Santo. No final da mensagem à igreja de Éfeso, na parte da recompensa, Jesus diz que aqueles que conseguirem a vitória terão direito de comer do fruto da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Esses termos estão ligados direto com o texto de Gênesis capítulo 2, verso 9. A árvore da vida representa a própria pessoa de Jesus Cristo que dá vida eterna para todos aqueles que nele creem. O comer do fruto da árvore da vida representa crer e receber essa vida eterna. O jardim de Deus é uma referência ao jardim do Éden, que representa o lugar de plena comunhão entre o homem e Deus. Comunhão essa que foi perdida com o pecado, mas que foi resgatada pelo sacrifício de Jesus Cristo. E essa é a mensagem da igreja de Éfeso. Eu espero que você tenha gostado. Se você não assistiu os vídeos anteriores, assista para entender melhor essa mensagem. E se você quer aprender um pouquinho mais daquilo que eu estou falando nesse vídeo sobre outros assuntos relacionados a Apocalipse, não deixe de baixar o meu e-book Desmistificando Apocalipse. O download é gratuito. E por hoje é só. Até o próximo vídeo.